Legal, pessoal, tudo bem? Patrícia César, sócia e fundadora da ZAL Investimentos. Já estou aqui para a gente fazer mais um Papo em Alta. Hoje eu recebo o Thiago Prux da Capitalizo e a gente vai bater um papo sobre as perspectivas para o ano de 2021. Antes disso, quero mostrar para vocês sempre as informações que a gente deixa disponíveis através do nosso site e também através do nosso Instagram. Então, se vocês entrarem no nosso site, no zal.com.br, vocês vão ver aqui as informações de relatórios grátis e também do nosso blog. E aqui nos relatórios grátis vocês vão ter acesso a diversos conteúdos de renda fixa, de bolsa, de fundos imobiliários e assim por diante. E no nosso blog, diversas informações com temas super relevantes no mercado. No nosso Instagram, além de vocês ficarem sabendo de todas as informações aqui da ZAL, a gente tem aqui a nossa Linktree, onde vocês conseguem acessar, por exemplo, todos os nossos e-books, como o nosso e-book de renda variável, o nosso e-book de fundo quantitativo, o nosso e-book também de BDRs, então diversas informações disponíveis para que vocês fiquem sabendo de tudo que é mais importante. Agora vamos chamar o Thiago para a gente poder conversar um pouquinho. Bom, pessoal, então como eu tinha comentado, eu estou aqui com o Thiago Prux da Capitalizo. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, tudo ótimo por aí. Tudo ótimo também. Então a gente vai dar uma rápida recapitulada agora em 2020 e conversar um pouquinho sobre as perspectivas para a Bolsa agora em 2021. Então, Thiago, acho que era legal a gente primeiro começar falando um pouquinho de 2020, né? Foi o ano daqueles que dá vontade, né? O gráfico do Ibovespa está maravilhoso esse ano, né? A gente está igual que começou, mas tem um fundinho ali no meio do caminho. É verdade. Só não reparem aqui no meu cenário, que eu estou na praia, aqui tá batendo muito sol ali atrás. Mas realmente, né, foi um ano que começou com perspectivas positivas, principalmente quando a gente fala em relação à questão da Bolsa de Valores, né? Ali de fevereiro para março veio toda essa questão do coronavírus, o mercado caiu muito forte, né? Eu estava já no mercado também em 2008, né? A queda foi tão grande quanto, mas não nessa velocidade que nós tivemos esse ano. E a recuperação também, né? Em 2008 acabou demorando mais para recuperar, acho que foi até abril ali de 2009 que a bolsa recuperou, e agora rapidamente veio um crescimento em V aí das ações em forte recuperação, né? Exatamente. E a gente teve ali os meses de fevereiro e março foram os piores ali, né? A gente teve uma quantidade de circuit breaks. Eu imagino, eu não cheguei a olhar, mas eu imagino que tenha sido o store, né? A máxima de circuit breaks já registrada aqui na nossa bolsa, né? E também, que nem tu falou, né? A gente teve uma retomada em V ali, e a retomada de julho e agosto também foi impressionante, né? E Isso. durante esse período ali, a gente teve vários setores que sofreram mais, né? Como, por exemplo, as aéreas, a parte de turismo, a parte de comércio físico, né? O que vocês têm aí qual é a visão de vocês desses setores? Pegando assim, por exemplo, essas empresas e falando mais das empresas aqui no Brasil, né? Se a gente pega, por exemplo, CVC era uma empresa que já estava com alguns problemas, né? Já estava com problema no balanço, a gente teve aquela questão daquelas manchas de óleo, né? A situação da Argentina, a empresa já não vinha muito bem. E as empresas aéreas também são negócios bastante complicados, né? Claro que a gente tem, talvez, a Azul, uma posição um pouco melhor em relação a que sobraram aí, tem ações na Bolsa depois do fechamento de capital da Latam, né? Aqui no Brasil, e foram aqueles ativos que acabaram sofrendo mais, né? Aí a gente teve outros setores também, como o varejo de vestuário, né? Já que as lojas ficaram fechadas, o setor automobilístico sofreu bastante também. Se a gente pegar ali em abril, praticamente a produção parou, não só no Brasil, mas no mundo todo. O setor de shopping centers, que costuma ser um setor bastante resiliente, também acabou sofrendo bastante, né? Exatamente. E também na contramão a gente teve vários destaques aí na Bolsa, né? A gente teve alguns setores que andaram bastante, né? A gente teve a parte de e-commerce, de tecnologia, que Sim. foi bastante, né? Que foi super interessante o que a gente conseguiu ver esse ano. E vocês entendem que esses setores continuam, né? Tendo essa perspectiva de alta ainda? O que aconteceu? Na verdade, as pessoas não pararam de comprar, né? Então, mesmo que no relativo às vendas, vamos pegar as vendas do varejo, no total elas caíram no ápice da crise, né? Isso é claro. Porém, né, muitas empresas grandes não trabalham com e-commerce, né? Então, o que houve foi, inclusive, uma migração, né, das vendas físicas para o e-commerce, e aquelas empresas que já estavam estabelecidas acabaram se beneficiando, né? A gente tem Via Varejo, Lojas Americanas, o próprio Magazine Luiza, né? Então elas tiveram um incremento muito grande aí de vendas, né? E as empresas como, por exemplo, a Local Web, que
também para apoiar essas empresas que trabalham no online, acabaram crescendo bastante também, né? Tanto que a Local Web, que é uma novata na bolsa, aí, foi uma das principais altas desse ano, né? Isso que ela pegou também o período ali do Circuit Breakers, ela entrou, acho que foi no início de fevereiro, né, que ela entrou na bolsa. E existe sim uma perspectiva, né, desse movimento continuar se acelerando. Talvez a gente não tenha um crescimento percentual tão grande quanto nós tivemos ali em abril, maio, junho, mas deve continuar crescendo. Foi o que a gente viu no Natal agora, né? As vendas no e-commerce cresceram em torno de 40% em relação ao Natal de 2019, mas o total das vendas no Natal acabaram diminuindo, né? Então, existe sim uma migração aí e mais pessoas comprando no e-commerce. Então, é possível, né? É uma tendência que já tinha vindo para ficar, mas que acabou se acelerando, e isso deve continuar acontecendo aí nos próximos trimestres, né? Exatamente, né? E acho que outro ponto importante é a gente comentar esse momento que a gente está de taxa de juros, né? A gente nunca chegou numa taxa tão baixa, a gente está com uma taxa aí de 2% ao ano. Existe sim a perspectiva de uma alta, né? Segundo o próprio Banco Central, a expectativa talvez a gente chegar aí perto de 3% ao final de 2021. E né, vocês entendem que isso de alguma forma pode atrapalhar né, essa migração que a gente teve de vários investidores indo para a Bolsa e alguns nem migrando, né? Vários novos CPFs cadastrados, a gente chegou aí na maior quantidade de CPFs cadastrados, tanto para parte de ações quanto para fundo imobiliário. Né? E como é que vocês enxergam isso para a parte dos investimentos na Bolsa, o impacto? A questão do juro baixo é muito importante. A gente vamos pegar outro setor, por exemplo, construção civil, né? Quando nós estávamos falando com as empresas ali em abril, maio, o pessoal estava apavorado, né? Achando que ia derreter as vendas, e aconteceu um movimento ao contrário, né? Não só das empresas que trabalham com construção, mas para as empresas que trabalham com materiais de construção também, né? A gente pega, por exemplo, a Duratex, que vende Deca, Hydra, Duraflor, né? Eles estão com dificuldade até de entregar. Isso aconteceu com outras empresas também, né? Então, essa questão do juro baixo acaba sendo positivo também para setores como, por exemplo, de construção civil. Isso também é positivo aí para os fundos imobiliários, né? Tem uma parcela do mercado que entende que a gente possa já chegar no final de 2021 com o juro até mais alto do que esses 3%, 3,5%, que talvez seja a perspectiva que a gente tem hoje. Claro que o cenário pode mudar, mas o nosso pensamento aqui é um pouquinho diferente, né? Mantidas as condições atuais aí de mercado, na pior das hipóteses, chegar a 3%, 13,25%, alguma coisa nesse sentido, no final de 2021. A gente entende que só poderia subir mais, não por questões da inflação, porque a gente entende que a inflação vai acabar arrefecendo, mesmo o IGPM aí tendo sido mais alto desde 2002, né? Mas o IPCA deve arrefecer e a gente não deve ter altas substanciais aí na taxa de juros, desde que o Brasil não se perca na parte fiscal. Daí a gente pode ter uma alta bem mais forte, a gente pode ter o dólar subindo muito forte, pode ter os juros subindo muito forte, o que daí atrapalharia mais, né, quando a gente fala de juros. Mas mantidas essas condições atuais, aí o juro, mesmo subindo para 3,25, 3,5, isso não deve atrapalhar, até porque os investimentos, principalmente em bolsa de renda variável, eles continuam bastante atrativos, né? Ontem mesmo eu estava fazendo um vídeo falando a respeito de energias do Brasil, eles já estimaram, né, que para o ano que vem, o mínimo que eles vão pagar pela política nova de dividendos dele é R$1, né? R$1 em relação ao preço atual da ação dá um yield aí de 5%. Então, 5% com uma taxa de juros de 3% continua sendo bastante atrativo, né? Isso com a perspectiva da empresa crescer. Então, com esse juro mantido nesses patamares atuais, aí a gente entende, mesmo que a gente tenha uma pequena alta, isso aí não deve interferir, né? Pelo contrário, continua sendo positivo, né? Com certeza. Na verdade, tanto para a economia no geral, né, para a economia real, quanto também para quando a gente vai pensar na parte de investimentos em bolsa, né? E para a gente poder fechar, acho que é a pergunta de sempre, né? Quais são os setores aí com as melhores perspectivas que devem se beneficiar desse momento agora em 2021? A gente tem os bancos aí, eternos queridos que estão... A gente está esperando um tempão para eles começarem a decolar. Quais que são as perspectivas aí quais são as expectativas de vocês? Tem alguns setores com perspectivas de recuperação, como é o caso do varejo de vestuário, né? A gente tem várias representantes aí na Bolsa, Renner, a Guararapes, Riachuelo, o Grupo Marisa, a Hering, né? A gente entende já que possa ter uma retomada mais forte na virada do ano. Construção civil deve continuar
na toada aí de crescimento, pelo menos na virada do ano também, o e-commerce. E o setor bancário tem uma perspectiva positiva, né? Já que em 2020 nós tivemos restrição no pagamento de dividendos, inclusive o Conselho Monetário Nacional não permitiu, né, com que o Banco Central não permitiu com que os bancos fizessem redução de capital também, né? Essa mesma restrição nós já tivemos lá fora, né? E nós tivemos grandes provisões, né? Com exceção de Santander, que fez provisões menores, Banco do Brasil, o Bradesco e o Itaú, que costuma ser o mais conservador, fizeram grandes provisões, até porque eles não tinham muita certeza do tamanho da inadimplência, né? E a partir do momento que a gente entende que a inadimplência não deve ser tão grande quanto o esperado, a gente pode ter uma reversão aí dessas provisões, né? E também, terminando essas restrições aí de pagamento de dividendos, a gente pode ter um 2021 bastante interessante para o setor bancário. E lembrando que o setor bancário é tradicionalmente, né, um setor que é bastante resiliente em momentos de crise, principalmente os bancos que são mais conservadores, aí, como é o caso do Banco Itaú, né? Então, o cenário é positivo para 2021, sim. Exato. E mais algum outro setor que vocês entendem que pode ter destaque? Olha, a gente gosta de alguns setores aí que podem recuperar, né? Como, por exemplo, o setor de shopping centers, né, que tem uma perspectiva positiva, ainda tem ativos baratos, né? O setor automobilístico também tem boas empresas aí que acabaram sofrendo e pode ser recuperado durante esse ano. O setor, como eu falei, de vestuário, de moda, tem muita empresa interessante e tem as ações lá fora também, né? Tem bastante oportunidade aí para 2021. Exatamente. A boa notícia de 2020 é que liberaram os BDRs, então certamente já foi mais uma boa notícia para os investidores brasileiros. Tiago, obrigada mais uma vez pela tua participação. Agradeço, um ótimo 2021 para todos vocês aí. Obrigado, até mais.